Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu quero começar falando sobre o Dia das Mulheres, né? Já que todo mundo aqui que subiu falou alguma coisa, então eu já vou pegar um gancho. E eu quero desejar que você, homem, reconheça com seriedade os direitos das mulheres. Eu quero desejar que nas suas ações cotidianas você valorize as mulheres. Que você não se cale diante das injustiças e que você tenha coragem de se posicionar quando essas injustiças acontecerem. É isso que eu desejo para você, mulher. Para nós, mulheres. Feliz Dia das Mulheres no plural, porque nós somos muitas, nós somos múltiplas. Esse é o meu desejo. Eu quero começar dizendo que eu cheguei aqui hoje e aí foi assim tão tranquilizante, tão tranquilizador, porque uma pessoa falou assim: se fosse eu desmaiaria. Eu falei, nossa, é sobre isso talvez. Ah, não, eu não daria conta. E eu pensei, gente, será que eu vou dar conta? Talvez eu tenha me superestimado. Mas, todas as vezes que eu subo nesse púlpito, eu subo com muito temor. Porque não é como uma dificuldade de falar. Se vocês tivessem me chamado aqui para falar, muito obrigada, sobre neurociência, eu estaria muito mais confortável. Não é falar, é a dificuldade de imaginar que cada um de vocês tem uma história. E eu quero dizer que eu tenho muito respeito por cada história, pelos momentos de cada um, pela sua caminhada com Deus, pelas suas dúvidas, pelos seus questionamentos. E eu sei que uma palavra pode chegar em cada um de vocês de uma forma muito diferente, a mesma palavra. Então, eu quero dizer que eu estou aqui como alguém que também está no caminho, que também está vivendo. E meu desejo sincero é que eu não coloque nenhum fardo, que eu não traga nenhum peso, nenhuma culpa, nenhuma cobrança, mas que de fato a gente tenha aqui um encontro, porque foi um encontro para mim. E eu estou com esse microfone pela primeira vez, então é super estranho. Mas vamos lá. Então, já que estamos aqui, eu não desmaiei. Uma consciência, sabe, de ficar pensando assim, se eu desmaiar na frente de todo mundo, vai ser uma chateação, alguém vai ter que vir aqui correndo, as pessoas vão ficar preocupadas. Não vou desmaiar, porque dá muito trabalho desmaiar. Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês a história de Esther. Eu vou pegar um versículo, mas eu quero antes que a gente se situe nesse texto, né? Eu sei que aqui na nossa igreja, muitas pessoas conhecem, mas eu sei que tem pessoas também que podem não conhecer. Então, eu vou falar sobre Esther em algum momento. Eu vou falar especificamente de um versículo. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Esther, e aí a gente vai correndo. Tudo bem? Bom, a história de Esther acontece na Pérsia, tá? Ambientada na Pérsia, que foi a última das grandes potências antes do Império Romano, que foi o império da época de Jesus. O rei era o rei Xerxes e ele reinava sobre 127 províncias. Tudo isso está aí. E confere, tá? Está tudo aí. Versículos 1 e 2 aí do capítulo 1. Um dia, o rei decidiu exibir a sua riqueza. E ele convidou todos os príncipes, nobres, líderes, todo mundo que ele pôde, para uma festa que durou 180 dias. Depois que ele mostrou para todo mundo o tamanho da sua importância, ele falou assim, vou fazer um banquete, agora um pouquinho mais minimalista, para o povo todo. E ele chamou todo mundo e disse que era open bar, bebida à vontade. Bom, enquanto o rei estava lá no banquete com os líderes, os nobres, os príncipes, a rainha Vasti
também estava cuidando de política. A Bíblia fala que ela estava com as mulheres em um banquete separado. Depois de exibir tudo que ele tinha, tudo que ele pôde, o rei decidiu exibir mais uma coisa, que não era uma coisa. O rei decidiu exibir a sua própria esposa. E é isso que está falando aí, na sua Bíblia. Ele decidiu exibir a sua esposa Vasti, que significa, o nome Vasti significa de beleza incomum, ou a melhor. Então o rei tinha uma esposa que era a melhor. A rainha Vasti, ela se recusou a ser uma esposa troféu. Isso aí é para quem pegar a referência, tá? E disse, não vou. E o rei ficou indignado. E daí é interessante a gente pensar que a indignação do rei não é contra a própria decisão dele, o pedido dele. Ele ficou indignado porque ele ouviu um não. E aí, esse pedido vindo de um homem embriagado, a Bíblia fala isso, que depois de beber muito vinho, eles estavam alegres. Que jeito eufemístico de falar que eles estavam embriagados. E, tendo ouvido um não da sua própria esposa, ele foi pedir conselhos para outros homens que tinham presenciado aquela cena. O rei, aí no versículo 13, foi conversar com especialistas em lei. Segundo a Bíblia também, amigos dele. Esses homens também se sentiram atingidos pelo não da rainha Vasti. Eles também ficaram ofendidos. E eles orientaram o rei a emitir um decreto irrevogável, para que Vasti nunca mais comparecesse à presença de Deus, do rei, a presença do rei, e, consequentemente, um decreto para que todas as mulheres respeitassem os seus maridos, seus homens, em suas próprias casas. Aí, assim, se precisa de um decreto, o rei fez o decreto, que cada homem deveria mandar em sua própria casa. Verso 22. Acontece que a indignação do rei passou. Depois de um tempo, ele se lembrou da Vasti. E aí, o verbo que é usado nesse versículo do capítulo 2, se lembrar, significa trazer à memória, mas não só porque ele pensou no fato, porque ele considerou novamente. Só que o decreto era irrevogável. Bom, diante da ausência de uma rainha, os conselheiros trouxeram uma outra sugestão, mas só sugestão top. Vamos fazer um Miss Pérsia. Comissários homens vão escolher as mulheres mais bonitas, elas serão submetidas aí a todo um processo, tratamento de beleza, e o rei vai escolher a que mais agradar. Verso 2 a 4 do capítulo 2. A eleita para o cargo foi a Ester, uma órfã judia criada por seu primo Mardoqueu. Talvez na sua Bíblia esteja Mordecai. E aí a Ester, então, foi eleita a rainha e ela não contou qual era a sua origem. Ela era judia. Um dia, o Mardoqueu, que era o primo da Ester, estava sentado ali na porta do palácio e ele ouviu 2 oficiais conspirando para matar o rei Xerxes. Ele contou para Ester, a Ester, por sua vez, contou para o rei e evitou a conspiração. Versos 21 a 23. Depois disso, o rei decidiu, por alguma razão, honrar um homem chamado Amã. Esse homem foi promovido, se tornou uma pessoa importante e, segundo uma ordem do rei também, todas as pessoas que passassem por ele deveriam se curvar e se prostrar. Mardoqueu, o primo da Ester,
não fazia isso, ele não se curvava. Talvez houvesse aí até uma questão de origem, porque o Amã, ele era amalequita, mas também pela própria maneira de Israel agir diante de quem deveria se portar, de quem deveria se curvar, Mardoqueu não se curvava. E aí, os outros oficiais ali foram contar como é que eu falo isso? Foram instigar o Amã. Você percebeu que só o Mardoqueu não faz o que todo mundo faz? E aí a Bíblia fala que eles foram contar para Amã, não porque eles queriam que fosse cumprido. A Bíblia fala assim, para ver se aquilo seria tolerado. Olha que interessante, tem muita gente que não está preocupada de fato com o que é certo ou com o que é lícito, com o que é legal. É só para ver se os outros vão ser tolerados. Talvez eu também seja. Ou vamos só ver esses outros serem punidos? Fiscal da vida alheia. Conhecem gente assim? Quando Amã viu que Mardoqueu não se prostrava, ele ficou irado e pensou que matá-lo não seria suficiente. Então ele pensou, não adianta só eu matar o Mardoqueu, eu vou eliminar todos os judeus. Isso está no verso 6 do capítulo 2. Amã disse para o rei, lembrando que a situação era, Mardoqueu não se prostrava, é isso que o texto fala. Ele disse para o rei assim, existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são tão diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Todas as leis do rei, Mardoqueu não obedecia todas as leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Amã disse ainda que ia financiar todo o processo e todo o trabalho para matar os judeus. Está no verso 8 e 9. O rei Xerxes não apenas concordou, mas ele disse, não precisa nem dar o seu dinheiro, pode deixar que o reino vai bancar. Mardoqueu soube então do decreto real, rasgou as suas vestes e foi até o palácio. Quando Ester viu que o Mardoqueu estava ali, ela mandou um oficial saber o que estava acontecendo. Capítulo 4, versículos de 1 a 7. Então Mardoqueu conta para Ester o plano de extermínio de Amã e pede que ela vá falar com o rei e interceder a favor do seu povo. Então Ester fala assim, olha, tem um procedimento para falar, eu não posso só chegar e falar. Qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E Ester disse que não era chamada à presença do rei havia mais de 30 dias. Isso está no verso 11. Então Mardoqueu responde a Ester, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. E aí ele diz, talvez o centro do texto aí de Ester, né? A gente não vai excluir do contexto, mas o versículo que faz com que a gente pense. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Ester convocou o povo para fazer um jejum e ela também fez o jejum. E depois ela se colocou no pátio, numa posição para ser vista. O rei então viu Ester e perguntou, o que você quer? Se for metade do reino, eu te dou. E aí Ester fala assim, olha, eu só quero um jantar, com você e com Amã. E aí Amã, ele fica muito envaidecido dessa situação, e ainda indignado com a história do Mardoqueu, ele comenta com a família ali, com os amigos, e aí sugerem para ele assim, por que você não faz uma forca de 20 metros de altura e enforca o Mardoqueu, para isso servir de exemplo. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E aí, o que ele foi ler para ter... Aliás, se ele foi ler, não, pediu para lerem para ele ter sono.
as crônicas do reino ali. Que, de fato, né, se você tiver com sono, tem uns livros que ajudam muito, né? Números, por exemplo. Crônicas até nem tanto, crônicas é legal. Agora, números, se você tiver com sono, faz lá. Gênesis não, que tem bastante coisa acontecendo. Êxodo, história de Record, muita coisa. Mas aí, você lê números. Aí, o rei falou, eu quero ler as crônicas do reino. E, na história, estava registrada que o Mardoqueu tinha evitado aquela tentativa de homicídio do rei, né, uma revolta. E ele pergunta assim, escuta, mas o que foi feito para o Mardoqueu? E aí as pessoas ali que estavam com ele falam, nada. Ele fala, quem está aí no palácio? Amã. Então chama Amã aqui. E ele pergunta, Amã, o que o rei deve fazer com alguém, com um homem, que ele tem prazer de honrar? O Amã acha que ele está falando, o rei está falando dele mesmo. E fala assim, olha, se o rei realmente tem prazer de honrar esse homem, ele coloca o manto sobre ele, o manto do rei sobre este homem, coloca o homem em cima de um cavalo que o rei montou, leva o brasão do rei na cabeça e alguém ainda vai falando na frente. Isso é o que se faz com um homem a quem o rei tem prazer de honrar. E aí o rei fala para ele assim, ótimo, faça isso com Mardoqueu e é você que vai na frente falando. Isso é o que se faz com um homem a quem o rei tem prazer de honrar. Bom, Amã ficou muito aborrecido. E aí, aliás, é nesse momento que ele manda construir a forca, tá? Eu antecipei. Mas aí ele manda construir a forca. E vai para o jantar que a Ester tinha convidado ele. No banquete, o rei volta a fazer a pergunta, Ester, o que é que você quer? E ela responde, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Isso está no capítulo 7, versículos de 1 a 4. O rei fica espantado. Agora, ele fica espantado por quê? Ele não tinha sido consultado? O rei fica espantado e pergunta, mas quem faria isso? E aí a rainha fala, sem vacilar, Amã, esse homem, o perverso. O rei fica furioso e sai para andar no jardim. Ele vai dar uma espairecida. Talvez ele pense assim, agora eu estou numa situação difícil entre a minha esposa e o meu oficial principal. Só que quando ele volta, ele vê uma cena que ele fica surpreso. O Amã está pedindo misericórdia para Ester. Só que ele está prostrado no colo dela. E aí ele fica mais indignado ainda e fala, você está tentando violentar a rainha dentro do palácio? E manda matar Amã. Onde? Na forca que ele tinha construído para Mardoqueu. E aí, o que acontece é que o povo judeu é poupado. Depois é até instituída uma festa chamada Festa de Purim. O Mardoqueu é honrado, então, com o cargo de oficial, que antes era do Amã. E a situação dá uma grande reviravolta. É uma história cheia de plot twist, né? Tem um começo, um start, em que uma rainha fala não para um rei, e ela é destituída, e depois o rei fica ali sozinho, cria um concurso de beleza. Mas a gente precisa pensar, a gente não pode ler a Bíblia como uma história de vilões e mocinhos. Não é essa a ideia, não é esse o objetivo. A história bíblica é uma história de pessoas reais, atravessadas por poder, por dúvida, por coragem, por medo, como a nossa história. A nossa história também é assim. Apesar de acontecer ali num palácio, num ambiente que parece mesmo até de novela, né? Aliás, a história de Ester é um roteiro muito pronto, né? É só filmar. E aí, a primeira lição que eu tiro desse texto, e que tem muito a ver com o dia de hoje,
com o nosso momento aqui como mulheres é que para viver o Evangelho é preciso muita coragem. O que a gente vê no livro de Esther são duas mulheres muito corajosas, Vasti e Esther. Aliás, é preciso muita coragem para dizer não para um rei. E Vasti faz isso. Ela já foi chamada, eu já ouvi pelo menos quando eu era adolescente, criança, enfim, que ela era a rainha desobediente. Alguém mais já ouviu isso? Só eu que já ouvi, a rainha desobediente. Mas existem interpretações rabínicas que dizem que o que o rei queria, na verdade, era que Vasti aparecesse na festa usando só a coroa real. Isso está escrito aí que ele ia exibir a sua beleza. Isso é uma interpretação. De qualquer forma, era um pedido feito por homens embriagados e completamente sem juízo. E o que ela fez não foi um ato de rebeldia, foi um ato de coragem, de reconhecimento da própria dignidade, diante de um pedido que era humilhante e totalmente sem sentido. É um grande desafio para nós dizer não diante de situações que colocam a gente em condições humilhantes, perigosas. Mas aí eu também quero chamar a atenção aqui para este homem que coloca a própria esposa nessa condição. Esther também foi corajosa, colocando-se diante do rei para falar com ele, mesmo sem ter sido chamada. Tinha ali todo um protocolo, enfim, mas especialmente para as mulheres. É preciso muita coragem para dizer não. Aliás, diante de tudo que a gente está vendo hoje, é preciso muita coragem para existir, para resistir. E aí agora eu quero fazer um parênteses. Existe uma ideia de que as mulheres precisam saber falar com o homem. Então, tem uma ênfase também nesse texto que fala que a Esther se preparou, ela se colocou lá diante do pátio do palácio para que o rei a visse. Mas aí eu, lembrando do texto lá, quem é que precisava passar por esse protocolo? Vocês lembram? Homens e mulheres. Não é porque ela era mulher. Homens e mulheres precisavam ser chamados à presença do rei. E a verdade é que todos nós precisamos saber como falar com os outros. Essa ideia de que a mulher precisa saber chegar no melhor momento para este homem. Aí, assim, desculpa dar essa notícia para vocês, homens, mas vocês não são reis. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, a sua mulher não deveria precisar de um protocolo para chegar em você, para conversar com você. A sua filha, né, não precisava, não precisaria fazer todo um rodeio. Todo mundo precisa saber como falar. A verdade é essa. Eu não devo falar com o meu marido de qualquer maneira, porque ele também não deve falar comigo de qualquer maneira. A questão não é como as mulheres falam, a questão é, vocês homens, este rei estava aberto a escutar? É preciso amadurecer essa escuta. A gente tem essa questão de mulher precisa ter um jeitinho, né? Na verdade, isso é manipulação. Se eu preciso falar alguma coisa, eu preciso também ter esse acesso para falar. E aí, falar não é só escutar. Falar não precisa só de uma escuta. Falar precisa de uma escuta ativa, de uma escuta que considera, que reflete, que muda de ideia. Lá no início do texto, quando a Vasti diz não, esse homem, ele reage de uma forma até impulsiva, porque depois ele reconsidera, mas aí ele já tinha feito um decreto irrevogável.
Se a gente for olhar para esse texto, a gente chega a uma conclusão de que nós não precisamos de mulheres que manipulem os homens. E homens não precisam ser manipulados. A gente não precisa saber conduzir uma conversa num momento. A gente precisa de maturidade para conversar e maturidade para ouvir. E, curiosamente, quem age de uma forma manipuladora nessa história não é uma mulher. Quem é? Amã. Amã, ele chega contando para o rei a história de um jeito muito distorcido, convincente, para aquilo que convém para o plano dele. Então, se a gente for pensar nisso, não é uma mulher que soube chegar pela beiradinha ali e falar com o rei de um jeito que ele gostasse de ouvir. Quem fez isso foi um homem, não foi a mulher. Então, Esther não manipula. Ela segue o protocolo, porque é um protocolo que existe. Mas ela fala, ela se posiciona, ela revela para o rei a verdade. E aí a minha oração é que Deus dê coragem para a gente para falar. Mas que Deus também dê coragem para você, homem, ouvir. Que Deus dê coragem para você mudar. Que haja espaço para todos nós, para todas as pessoas, serem ouvidas. E também espaço para que elas falem. E o que a gente pode aprender, então, com a pergunta que Mordecai faz à rainha Esther? Quem sabe não foi para este tempo que você se tornou rainha? São 2 textos que eu gosto muito na Bíblia, que falam muito com a minha história. Um texto que o André pregou há uns 2 domingos, em Gênesis, que fala que Deus transforma o mal em bem. Lá na história de José. E esse texto que fala, quem sabe não foi para este tempo que você se tornou rainha. A primeira lição que a gente aprende, então, com esse texto, é que nós precisamos perceber as necessidades e agir de acordo com aquilo que a gente tem, que a gente pode, que a gente é. Esther é confrontada com uma necessidade concreta. Seu povo seria exterminado. E aí é interessante, eu acho que muitos de nós já sabem disso, que Deus não é citado nesse livro. Não existe o nome de Deus. Mas isso também não quer dizer que Deus não esteja agindo nessa história. Isso também a gente sabe. Mas o ponto para mim relevante aqui é o quanto nós precisamos mencionar o nome de Deus, dizer que nós estamos agindo em nome de Deus, falar que isso que nós estamos pensando é de Deus, que isso que nós estamos fazendo é da parte de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que os discursos são muito inflamados e discursos em nome de Deus. Mas o amor, a caridade, o respeito, a preocupação, a empatia, a generosidade não precisa desse discurso inflamado. A atitude, o movimento na direção do outro é que vai fazer a diferença, é que vai falar em nome de Deus. Na história de Esther não tem uma teologia assim escancarada, mas tem muito de Deus, é um Deus sendo vivido. E aí a minha pergunta para mim é assim, para a nossa igreja, que evangelho nós estamos vivendo? O que é o evangelho? Porque nós temos um conjunto de princípios, nós temos um conjunto de ritos, a gente vem ao culto, a gente participa da ceia, mas a espiritualidade do dia a dia é que vai transformar a vida de alguém. E é isso que Esther faz. A nossa fé, ela não pode ser uma coisa abstrata, então eu vou orar. E aí eu não estou, de forma alguma, desprezando o impacto de uma oração. Nós oramos. E oramos muito. Obrigada, Déboras, por orarem por nós tanto. Nós oramos. Mas a vida espiritual não é um mundo à parte da nossa vida real. E assim, eu tenho certeza que eu não estou falando novidade nenhuma para ninguém. Nenhuma. Mas o que a gente vê aqui na história de Esther é que ela faz o que precisa ser feito. O que precisa ser feito?
O que precisa ser feito na nossa história, na sua relação, na sua família, na sua relação, na sua comunidade, na sua relação, no seu trabalho. O que precisa ser feito? Ela ora, ela jejua. Ela não só jejua, como ela convoca o povo para jejuar. Mas ela não faz isso para jogar bola para Deus. Deus, o Senhor faz, o Senhor resolve, o Senhor administra, o Senhor toca no coração do Amã, o Senhor toca no coração do rei. Ela não faz isso. Ela faz, nessa dimensão espiritual, um movimento sobre o que eu faço diante dessa história. Como eu vou na direção do problema para resolver o problema. Uma segunda lição que eu tiro dessa pergunta do Mordecai, quem sabe não foi para este tempo que você se tornou rainha, é que sacrifícios fazem parte da ação. Agir exige sacrifício, sim. O nosso cristianismo não pode ser confortável. Não pode ser um grande sentir-se bem. E aí é óbvio que eu não estou dizendo que a gente não se sente bem na nossa comunidade, que a gente não gosta de estar aqui, no meio de pessoas, mas a Esther, ela arriscou a própria vida para salvar o seu povo. E ela sabia que podia ser perigoso, porque ela falou, se for preciso eu perecer, eu vou perecer. E aí eu não estou falando só de você sacrificar a sua própria vida. Hoje em dia, a gente tem uma situação muito boa no nosso país, especialmente, para ser cristão. Mas a minha pergunta é, será que nós estamos dispostos a sacrificar privilégios? Sacrificar o meu bem-estar em favor de alguém? Sacrificar o meu tempo, que é tão precioso e é caro, e é mesmo. O que a gente menos tem hoje em dia é tempo. Tudo é muito longe em São Paulo, deslocar é muito difícil. Mas, de fato, o Evangelho ele não se realiza na autopreservação. Não é só sobre mim, é sobre um povo. Foi isso que Esther pensou. O Evangelho se concretiza quando nós nos movemos na direção do que é justo, do que é bom, do que é necessário. Não é só sobre mim, não é só sobre a minha família, não é só sobre o meu bem-estar. Não é só sobre os meus planos, os meus sonhos. Tem muito mais coisa acontecendo e isso é Evangelho, é reino de Deus. E aí, a pergunta de Mordecai, ela ecoa até hoje. Quem sabe não foi para esse tempo que você se tornou rainha? Quem sabe não foi para um tempo como este que você foi curada, que você foi curado? Quem sabe não foi para um tempo como este que você se levantou? Quem sabe não foi para um tempo como este que você estudou, que você está estudando, ou que você estudou lá atrás? Quem sabe não foi para um tempo como esse que você mudou de cidade, de carreira, de emprego? Quem sabe não foi para um tempo como este, que vai muito além daquilo que você faz só para você mesmo. Isso tem a ver com a consciência de quem nós somos no reino de Deus e sobre as oportunidades que nós temos. Deus quer usar cada um de nós, com a nossa história, com o nosso conhecimento, com os nossos potenciais. O reino de Deus não é feito só de histórias surpreendentes, de rainhas e reis, e Davi e Golias. O reino de Deus é feito por pessoas como eu, como você, que percebem as necessidades e que agem, que se sacrificam por causas que são maiores do que nós mesmos. Eu não acredito que Deus faça de nós peças num grande jogo de xadrez. Eu não acredito assim. Eu não sei qual é o tamanho e a intensidade do controle dele. Eu não sei. Mas eu não creio que a morte do meu pai, quando eu tinha 12 anos, fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou dentro de um plano de Deus. Mas eu creio que Deus age nesses momentos também. Não creio que ele tenha feito isso com Esther. Ela era órfã, foi criada pelo primo, passou por um concurso de beleza que ela não se inscreveu pessoalmente, ela foi inscrita.
Então, a doença que atingiu a sua família, o desemprego, uma dificuldade, uma crise, as lutas que vocês passam, muitas vezes são contingência da vida. Outras coisas, consequências de traumas, de abuso, de violência, que tem a ver com o egoísmo do ser humano, que por estar desumanizado, tenta desumanizar a gente também. Não creio que Deus tenha feito isso. E aí nós já ouvimos muito a frase, não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. A verdade é que importa sim o que fizeram com você. De fato, importa. Você pode ter sido machucada, ferida, ferido, diminuído, vivido muitas situações e isso importa. Mas também importa que você tenha coragem para fazer alguma coisa diferente a partir dessa história. Que você consiga perceber que coisas estão acontecendo à sua volta e que você pode agir. Isso não é romantização de dor, isso não é ser ingênua diante da dor, mas eu creio que isso é um ressignificado. Você não fica alienado da sua dor, você leva em conta o que você passou, você trata essas questões, e aí você coloca a pessoa que você é agora nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer aquilo que precisa ser feito através da sua vida. Então, o que eu desejo hoje, minha oração para mim, diante dos meus desafios, é: Senhor, me dê coragem para fazer o que precisa ser feito. Me dê sensibilidade para perceber as necessidades das pessoas à minha volta. Me dê forças para ir na direção dessas pessoas. E essa é a minha oração para você também. Que realmente você consiga pensar na sua vida aí. Quem sabe não foi para este tempo que você passou pelo que você passou, viveu o que você viveu e está aqui hoje com possibilidades de fazer diferença na vida de alguém. E aí a gente pode viver de fato o que José escreveu lá em Gênesis sobre os irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim. Não sei que mal. Talvez nem tenha. Você tenha uma vida aí extremamente confortável. O que eu acharia bem raro, diante da realidade que a gente vê. Mas, quem sabe não foi para esse tempo que você se tornou rainha, e como José disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Então, o mal pode ser transformado em bem, se a gente se coloca nessa condição, como Esther se colocou, não sozinha. Ela foi fazer o jejum, ela convocou o povo para um jejum, e ela fez o que precisava ser feito, porque isso é evangelho. Não é um evangelho abstrato, é um evangelho que se coloca, que faz, que age, que se move, que vê, que percebe, onde você estiver. Não só para você ou para os seus, para aqueles que você ama como próximos, mas também como diz na parábola do bom samaritano, aquele que você enxerga, que está precisando de você. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela tua boa mão sobre nós. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada porque o Senhor nos ama de uma maneira que nós jamais iremos compreender. Mas nós somos imensamente gratos por isso. Obrigada, Deus, por este tempo, por este espaço, ó Deus, onde nós podemos falar e ouvir a tua palavra. Podemos nos expressar com liberdade. Eu te agradeço por esta comunidade, ó Deus, que reconhece e valoriza as mulheres, que permite espaço, que isso não seja uma coisa incomum ou rara, mas que nós possamos de fato, ó Deus, olhar para cada uma de nós, para cada um de nós, com as suas potencialidades e permitir que todos tenham as mesmas possibilidades, de acordo com os dons e talentos de cada um. Obrigada, Deus, porque é o Senhor quem nos dá a coragem, a sensibilidade para fazer o que precisa ser feito, para enxergar aquilo que precisa ser feito. Que
o Senhor esteja conosco, ó Deus, nos ajudando naquilo que nós mesmos nem temos condições de fazer. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.